Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a graça. Querido Pai, tua palavra, Senhor, veio, foi lançada. Agora nós carecemos do socorro do Espírito Santo nessa noite, para que essa palavra seja revelada em nosso coração. Senhor, dá-me unção do teu Espírito, Senhor, para falar, e dá-nos um coração, Senhor, receptível. Dá-nos um coração, Senhor, moldável, e dá-nos um coração que ouve a tua voz. E nos ensine, Senhor, a guardar essa palavra que o Senhor nos dará nessa noite, agarrarmos nela com mais firmeza, Senhor, para que o inimigo não tire do nosso coração a tua palavra, Senhor. Por isso nós entregamos esse tempo diante do Senhor, somos a tua igreja, Senhor, fomos comprados com o precioso sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, e estamos diante do Senhor para ouvir-te, para que a tua palavra seja revelada, porque nós temos crido, Senhor, que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Que ela possa expor o nosso coração, Senhor, para que haja vida e vida em abundância, Senhor, porque vida só há em ti. Por isso, dá-nos o suporte nessa noite. Socorre cada vida que esteve aqui. O Senhor conhece a nossa dificuldade. O Senhor sabe aonde cada um de nós estamos. Por isso, esse tempo é teu, Senhor. Usa para a glória do Senhor e perfura o nosso coração nessa noite, para que a tua palavra faça efeito em nós. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esta é uma passagem bastante conhecida nossa. Uma passagem que nós já temos muitas vezes já decorado ela, e nós vamos trazer mais uma vez ela à nossa memória, porque o Senhor ele não se cansa de repetir a sua palavra para nós, para que então nós possamos tomá-la e ela fazer o efeito necessário para as nossas vidas, né? E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Adão, quando a serpente se aproxima de Eva, onde estava Adão? Né? Porque a incumbência de cuidar era de Adão. Adão passou, transmitiu a Eva, né? Então, o Senhor nos dá sempre uma palavra, mas nós precisamos, por isso que o Senhor sempre diz para nós: vigiai e orai. Porque o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. E nós precisamos cuidar, porque ele vai querer encontrar uma fraqueza, para que então ele possa lançar os seus dardos inflamados nas nossas mentes.
Então, como nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra do Senhor e ver que nós somos aqueles que fomos escolhidos por Deus com um propósito, para que Cristo seja formado em nós. Então, aqui nós podemos ver lá o primeiro relato da desobediência do homem, né? E todo o pecado daqui para frente se torna evidente, né, nesse mundo, e nós, geração, a nossa natureza de Adão, precisamos crer na obra de Cristo, porque só assim nós vamos ser restaurado o nosso coração, a nossa vida com o Senhor. Então, e o que eu quero chamar a atenção de nós aqui está no verso 9. Né? No verso 8, né, eles ouviram a voz do Senhor, Deus que vinha na viração do dia, né? Vinha para ter comunhão com o homem, mas o que aconteceu? O homem já estava em pecado, o homem já estava em rebeldia, então o homem fugiu. Né? Tanto é que ele fala aqui no verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou, onde estás? No verso 10 ele diz assim, e ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Né? Então é aqui que nós precisamos considerar a nossa vida, irmãos, porque quando nós estamos em desobediência ao Senhor, há uma tendência natural nós nos esconder da presença do Senhor. Irmão, mas nós nunca vamos conseguir se esconder da presença desse Deus que sabe tudo, que conhece tudo, que perscruta o nosso coração, que sonda o nosso coração e que esquadrinha o nosso coração. Sabe, a gente tem uma mentalidade que a gente pode se esconder, né? E o Senhor vai sempre perguntar para nós, Valdecir, onde estás? Assim como Ele fez com Adão, Ele tem feito com muitos de nós, né? Chamando a nossa atenção, porque mesmo o homem caído, porque o Senhor aqui, quando Ele chega aqui, Ele já sabia que o homem já estava em rebeldia, né? Então Ele chama o homem para que ele possa ter essa comunhão com o homem, então, para mostrar para o homem o que é que aconteceu com ele, o que fez com que ele caísse, né? Então, irmão, nós precisamos considerar a nossa vida, como está a nossa vida diante do Senhor. Sabe, é uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias para nós, porque a consagração, a nossa vida de consagração, ela é diária. Sabe, nós fomos regenerados pela obra da cruz, né? Porque aqui houve uma queda, aqui o homem se separa, ou aqui Deus separa-se do homem, porque o homem não poderia mais ter comunhão com Deus, porque o seu espírito estava morto, né? Então Deus não pode ter mais comunhão, né? Então precisou enviar o seu Filho, e nós vamos ver as consequências desse pecado aqui, irmãos, né? E nós vamos ver também o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque não desamparou aquele homem, dando todas aquelas, chamando a serpente, né? Dá a sentença para a serpente, para Satanás, ele já julga Satanás ali, quando ele diz assim, você usou a mulher para trazer o pecado no mundo, eu vou usar a mulher para trazer o meu descendente, e este vai te esmagar a cabeça e tu ferirá o calcanhar dele. Então ali o Senhor já sentenciou e já anunciou o evangelho da graça. Porque nada mais é quando Cristo veio. Quando Cristo foi para aquela cruz, esmagou a cabeça de Satanás. Venceu Satanás. Tomou dele as chaves do inferno. Está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E por sua vez, Satanás então fere o calcanhar do Senhor na morte, mas Deus o ressuscitou, e nessa preciosa obra de Cristo nós fomos incluídos, irmãos, nós fomos objeto dessa graça de Deus, onde nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Por isso que lá em Colossenses vai nos falar algo muito precioso, um texto que nós conhecemos muito, né? Colossenses 3, se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas lá do alto.
onde Cristo vive. Então, irmão, como nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e olhar para a nossa vida e olhar os nossos medos e entregar todo esse medo para o Senhor. Porque lá em 1 João, né, vai nos falar que o amor lança fora todo o medo. Né? Daquele que ama, esse amor de Deus que foi derramado no nosso coração, ele lança fora todo o medo, porque nós temos um socorro muito presente em Cristo Jesus. Né? Então, irmãos, a gente vê aqui o Senhor já mostrando a graça dele, mostrando o evangelho dele, já logo após a queda do homem. Mas quando nós chegamos no verso 21, né? Olha no verso 21 desse mesmo capítulo que nós estamos aí. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Amém? Então, irmãos, a graça do Senhor, mostrando para nós como que o Senhor iria fazer. O homem, aqui no verso 7, ele viu que estava nu, ele fez folha de figueira para tampar a sua nudez, né? Isso claramente nos traz à memória a religião. A religião é o homem querendo se apresentar diante de Deus com uma aparência bonita, né? A religião sempre traz isso, irmãos. Nós querendo fazer para nos apresentar diante do Senhor. Mas quando eles reconheceram, eles estavam ali, o Senhor então vestiu, porque foi o Senhor quem chegou, foi o Senhor quem sentenciou, foi o amor do Senhor que justificou. Porque essa vestimenta aqui, houve uma morte de um inocente. Um cordeiro ali foi morto, para que Deus pudesse fazer essa vestimenta e cobrir o homem, né? E conosco, irmão, não foi diferente. Cristo foi aquele que foi para aquela cruz, nos levou à morte e nos ressuscitou juntamente com Ele. Para quê? Para que nós vivêssemos, não mais para nós. Sabe, irmãos? Então a gente olha esse texto aqui, irmãos, que Cristo nos vestiu, aí você pode olhar quando o Senhor Jesus lá nos evangelhos, ele diz, aquele que não nascer, no evangelho de João, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Mas quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 14, lá vai falar assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Né? Então esse Cristo, esse amor do Senhor constrange o nosso coração, que Ele morreu naquela cruz e nos levou à morte juntamente com Ele. Para quê? Para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Então, irmãos, traz uma alegria para o nosso coração. Traz uma alegria para o nosso coração nós ver quão terrível o homem pecou. Quão desobediência o homem se rebelou contra Deus. E nós nascemos com essa mesma natureza pecaminosa, mas o amor de Deus nos alcançou. O amor, como o Senhor, como a palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que amor é esse. Nós não conseguimos compreender o tamanho desse amor, mas ele foi para nosso benefício, né? Para que nós não nos encontremos mais fugindo da presença de Deus. Irmãos, então a gente olha para essa condição do homem caído, só há uma tendência, é fugir da presença de Deus. Mas, irmãos,
Olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para a obra de Cristo. É aí que ele vai te encontrar, é aí que ele vai poder trabalhar nos nossos corações, é aí que ele vai poder mostrar todo o seu amor para conosco, né? E preparou essa obra tão perfeita. O Filho, o único Filho, o unigênito de Deus, se torna então o primogênito de Deus através daquela obra perfeita para nos resgatar, para que nós não mais precisamos fugir da aparência, da presença de Deus, né? Porque lá em Colossenses também, no capítulo 3, nos fala, no capítulo 3, verso 4, nos fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida. Sabe, essa expressão precisa ecoar muito forte no nosso coração, irmãos. Quando Cristo, que é, Ele não vai ser, irmão, Ele é a nossa vida. Se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Então Ele é a nossa vida agora, nesse momento. E como é que nós estamos vivendo, esperando para sermos semelhantes a Ele, né? Porque lá em Romanos, capítulo 8, verso 29, ele diz assim: ao que de antemão chamou, também nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, e não mais o unigênito, ele seja o primogênito, o irmão mais velho, para que todos nós sejamos semelhantes a ele. Então o chamado do Senhor para nós é isso. É a obra da cruz, a nossa morte, nosso sepultamento, a nossa ressurreição com Cristo. Para quê? Para que ganhamos a vida dele dentro de nós. Agora Cristo é a nossa vida. E aí Ele vai transformando, aí o Espírito Santo vai lutando conosco, batalhando conosco, e nós vamos muitas vezes fugir da presença dEle, mas Ele vai nos encontrar, para que nós possamos compreender que agora nós somos dEle. Não somos mais desse mundo, não buscamos mais os interesses desse mundo, mas buscamos o Senhor. Sabe? Porque aqui todo interesse, todo o desejo de Deus é que o homem comesse da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando ele comesse da árvore da vida, ele tomaria Cristo para dentro dele, né? E a gente acha assim, o diabo frustrou o plano de Deus? Não. Adiou por algum tempo, né? Agora não, agora foi restaurado esse caminho novamente, porque agora nós podemos nos alimentar de Cristo, como diz lá em João capítulo 6, né? Aquele precioso capítulo onde o Senhor Jesus disse: eu sou o pão vivo, eu sou o pão do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Sabe, irmãos, como nós precisamos compreender essas verdades e experimentar esse amor de Deus para cada um de nós, sabe? E nas dificuldades que nós vamos ter, o Senhor nunca vai nos abandonar, irmãos. Nas tristezas que nós vamos ter, o Senhor nunca vai nos abandonar, sabe? Assim como Ele fez com Adão e Eva, né? Seria tão fácil destruir, não, agora vocês desobedeceram, eu vou destruir vocês e vou começar de novo. Não, eu vou restaurar vocês, eu vou fazer vocês novos, sabe? Então aqui, irmãos, a gente pode perceber esse amor de Deus, matando um animal inocente, tipificando que o Cordeiro Pascal viria para restaurar todas as coisas no seu lugar, né? Agora, avance aí um pouquinho no capítulo 4 aqui, no verso 4, né? Falando assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura desses. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então aqui, os dois trouxeram uma oferta. No verso, Caim aqui, ele foi lavrador, ele plantou, colheu e trouxe uma oferta.
do trabalho dele, mas o Senhor tinha amaldiçoado Adão, dizendo: Adão, a terra será maldita por tua causa. Então nada do que nós fazermos, nada do que nós fizemos para Deus, Deus aceita, irmãos. Deus só aceita algo da nossa mão se passou pela cruz. Se não passou pela cruz, Deus não aceita, né? Então aqui quando Abel trouxe uma oferta das primícias, foi lá, matou um cordeiro, trouxe ao Senhor e o Senhor se agradou, mas a de Caim ele não se agradou. E aí, como sempre, irmãos, como sempre, o religioso, quando ele é confrontado, ele fica bravo. E aqui descaiu-lhe o semblante de Caim, ele ficou irado por não ser aceito, mas olha o amor do Senhor em relação a ele. Olha o verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha o amor do Senhor, dizendo: Caim, se você procederes bem, Caim, você vai ser aceito. Se você se arrepender, Caim, você vai ser aceito. Agora, Caim, olha, o pecado já está, a tentação está aí. Se você não procederes corretamente, o pecado, ele está aí na sua porta e cumpre você a dominá-lo. Você que precisa tomar a posição de negar esse pecado e se socorrer no Senhor, né? Então ele fala algo para isso, e o Senhor é tão gracioso que, se você cumpre a você dominar, Caim, né? Então isso é maravilhoso, irmão, nós perceber o amor de Deus para com cada um de nós. Agora, olhando para esse texto, podemos ir lá para Efésios agora, irmãos, para nós olhar algo precioso nas nossas vidas, como nós podemos nos socorrer, como que nós podemos realmente viver uma vida aos pés do Senhor. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Então esse texto aqui, irmãos, chama a nossa atenção para a nossa condição, de como que nós estamos vivendo neste mundo, de como nós estamos andando no nosso dia a dia. Nós estamos andando como guerreiros de Cristo, como guerreiros de Deus, ou nós estamos nos escondendo, porque nós estamos em rebeldia contra o Senhor, né? E aqui fala assim no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Lembre-se, irmãos, que nós lemos 2 Coríntios, capítulo 5, 14, que diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todo, logo todos morreram. Então, ele morreu por todo para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo. Então, nós vivemos em prol do Senhor, né? E lá em Colossenses diz: quando Cristo, que é a nossa vida, sabe? Então, ele é a nossa vida. Então, irmãos, quando fica claro para nós essas verdades, como que nós vamos andar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder, sabe? E aí fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, né? Então olha que precioso. Irmão, não tem como nós passarmos dificuldades aqui nessa terra e nós não nos socorrer no Senhor, nós não correr para o Senhor, nós não nos aproximar dele, sabe? Porque ele tem nos dado poder para resistir, né? Lá em 1 Pedro diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, não fala em enfrentar. Como que nós resistimos ao diabo? Aqui, irmãos, revestimos de toda a armadura de Deus. Quando nós nos revestimos da armadura de Deus, da obra de Cristo, e revestimos de Cristo, que é a nossa vida, o diabo não tem poder sobre nós. Então nós não vamos precisar enfrentar ele, nós só temos que resistir a ele, resistir às suas artimanhas, resistir em Cristo Jesus, né?
Aí nos fala assim o verso 12: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecei inabalável. Sabe? Inabalável, permanecer somente em Cristo Jesus. Sabe? Por quê? Assim como Eva, Satanás tentou ela, assim Satanás tentará nós também. Ele não pode nos chegar em nós, mas ele anda ao nosso redor, ao nosso derredor, né? Como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, ele lançando as suas setas na nossa mente, para que nós então possamos olhar para o velho homem que está dentro de nós. Mas esse velho homem, irmãos, está crucificado. Ele está crucificado. Para que nós não vivamos mais pela carne, mas nós vivamos revestido do poder de Deus. Então, quando nós estamos fortalecidos no poder de Deus, então nós podemos resistir esses dias em que nós estamos vivendo e permanecer inabaláveis. Né? E aí o verso 14 diz assim: estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então aqui está a nossa vestimenta, que nada mais é Cristo Jesus. É assim que nós devemos viver, irmãos, como esses que foram revestidos dessa graça abundante, desse amor abundante a cada um de nós, para que então o viver nosso não seja mais do jeito que nós queremos, mas do jeito que o Senhor quer. Né? Então, irmãos, olhando para esses textos, olhando para tudo que aconteceu com a raça humana, e nós vemos o amor de Deus para com cada um de nós, nós só temos estar diante do Senhor de um jeito, adorando a Ele, somente isso. Adorando por tudo que Ele tem feito no nosso meio e andando em obediência a tudo aquilo que Ele faz. Né? Mas muitas vezes o nosso coração ainda permanece duro em muita situação. E nós podemos ver, irmãos, que em todas elas o amor do Senhor está ali. O amor do Senhor está junto conosco, conduzindo nós, mesmo quando nós estamos em muita dificuldade. O Senhor vai trazer ânimo para nós, né? E eu quero ir para um texto muito conhecido também nosso, mas muito precioso, que está lá em Gênesis novamente. Gênesis capítulo 15. O que está acontecendo aqui em Gênesis? Em Gênesis 14, Abraão, então, ele tem aquela guerra com aqueles reis que passaram em Sodoma, levaram Ló juntamente com ele, e ele pega os seus 300 homens da sua casa e vai e guerreia com aqueles reis, vence e traz todas as riquezas de volta, né? Os homens, as riquezas, Ló vem com ele, né? Então entrega todas aquelas riquezas para Sodoma de volta ali, e então ele volta para a sua tenda e ele está frustrado. Né? Olha que como o coração do homem é terrível. Tudo aquela bênção, e ele percebeu claramente que só poderia ter ganho aquela vitória somente pela intervenção do Senhor, porque ele não tinha condições, né, de vencer, mas ele vai e vence. E quando ele chega na sua casa, ele olha tudo aquilo e ele fica frustrado. Mas o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, vai ao encontro dele. Né? Então aqui, a partir do verso 1, nós vamos ver a seguinte palavra. Depois desses acontecimentos, quais acontecimentos? Que ele foi para a guerra, ganhou a guerra, trouxe todos os bens de volta, e aí ele está lá na sua tenda. Né? Aí a palavra veio assim: veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas. Né? Só por essa palavra nós podemos ver que Abraão estava
um coração entristecido, com um coração, porque o Senhor diz, ó, não, e ele estava com algumas dificuldades ali, porque ele diz, não temas, não temas, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, sabe? Então, isso significa que Abraão aqui, irmãos, ele estava com alguma dificuldade, porque o Senhor diz, ó, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Galardão tem o sinônimo de prêmio. Então, se nós colocarmos assim, eu sou o teu escudo e eu sou o teu prêmio, Abraão. Então, não se preocupe, né? E aí o teu galardão será sobremodo grande. Aí, olha o que o Abraão expõe. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus, e conta as estrelas se é que podes. E lhes disse, será assim a sua posteridade. Né? E aí a palavra de Deus disse, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Por isso que Abraão é o pai da fé, né? Porque ele creu nessa palavra que Deus disse. Mas antes dele ouvir essa palavra, o coração dele estava desanimado, porque ele via tudo aquilo que ele tinha conseguido e ele iria deixar para quem? Né? Então, irmãos, quantas vezes nós estamos com uma tristeza profunda por alguma situação que está acontecendo com a nossa vida, mas o Senhor, ele nunca vai nos desamparar, ele vai vir com a sua graça. E ele diz assim, ó, aqui Abraão estava na sua tenda e o Senhor disse, ó, sai para fora. Você está com a tua cabeça enfiada aí embaixo, você só está vendo o teu problema, você está vendo só a tua dificuldade. Abraão, sai para fora e olha para os céus. E é aí que o Senhor quer nós, irmãos, não olhando para os nossos problemas, mas olhando para os céus, olhando para Ele, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força, Ele é o nosso viver, sabe? Então isso é para trazer ânimo para nós, porque nessa caminhada que nós estamos, irmão, nós estamos numa guerra espiritual, e o inimigo não dorme, sabe? Então nós precisamos estar totalmente dependentes do Senhor, para que essa luta, nós possamos sim, viver totalmente dependente do Senhor, para a glória dEle. Então que o Senhor olhe, que nós possamos olhar para esses textos, irmãos, e ver quão precioso é o Senhor dizendo assim, ó, Paulo, não temas, porque eu sou o teu escudo, eu sou o teu prêmio, sabe? Então isso é algo extraordinário nós compreendermos, que a partir do momento em que nós cremos na obra da cruz, nós passamos a ser filho de Deus, e Ele vai cuidar de cada um de nós, com todo zelo, mas precisa haver, irmãos, um forte desejo do nosso coração, para seguir esse Senhor, porque Ele diz assim, ó, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, irmãos, se nós olharmos um pouco mais à frente aí, no livro de Êxodo, o próximo livro aí, Êxodo, capítulo de número 33. Veja que texto maravilhoso para nós olharmos. A partir do verso 12, a palavra do Senhor, falando assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo,
e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graças, aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? Então, irmãos, uma palavra bastante firme para nós, sabe? Uma palavra que nós precisamos, em meio a tudo isso que o Senhor tem feito, conhecendo quem é esse Deus maravilhoso, nós precisamos sim convidar Ele para andar conosco. Como Moisés aqui disse: Senhor, mostra-me o teu caminho. Sabe, quantas vezes nós temos negligenciado conhecer esse Senhor maravilhoso? Porque muitas vezes, irmão, nós estamos buscando coisas aqui nesse mundo para o nosso aprazimento e não buscando os caminhos do Senhor, para ter uma vida aos pés dele, para conhecer quem Ele é e Ele conhecendo nós. É só nessa caminhada, irmão. Por isso que Ele diz assim, ó: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ô, irmão, nós temos um caminho precioso de descanso para a nossa vida. Sabe, o Senhor Jesus lá diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, nesse caminho, nós temos descanso. Por quê? Porque Jesus já providenciou tudo. Deus em Cristo Jesus providenciou tudo para nós, para que nós possamos viver na dependência dEle. A partir do momento em que nós passamos a ser filho, irmãos, como diz lá também em Romanos, capítulo 8, nós não precisamos ir lá, mas no verso 16, fala assim: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe que palavra mais preciosa? Porque o Espírito Santo testifica todo o tempo para nós que nós somos filhos, né? A luta do Espírito é falar para nós: olha, fica tranquilo que Deus é teu Pai e Ele vai te cuidar, e Ele tem cuidado de você, Ele tem providenciado tudo para você e Ele quer te dar descanso, sabe? Descanso só na presença de Deus. Medo e fuga é quando nós não estamos na presença de Deus. É a hora que nós queremos fugir da presença de Deus. É quando o pecado chega até nós, né? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos compreender, irmãos, que nós temos um caminho de restauração para as nossas vidas diante do Senhor. Então, irmãos, Ele quer a presença dEle nos dá descanso, né? E aí nessa caminhada é Ele conhecendo nós e nós conhecendo Ele. É uma intimidade preciosa que vai acontecer durante toda a nossa vida que nós estivermos aqui, sabe? Então, se você estiver passando angústia, se você tiver entristecido o teu coração, vai para Jesus. Chame Ele para caminhar contigo, porque a presença dEle, irmãos, tranquilamente vai nos dar descanso para caminharmos segundo o seu propósito, né? Então, irmãos, essa caminhada, e aí o Senhor começa a mostrar para nós, a partir do momento em que nós chamamos Ele para caminhar conosco, Ele diz assim: ó, meu filho, eu quero cada dia mais estar perto de você, né? E aí a gente acha assim: então agora porque eu sou filho de Deus, eu não vou ter mais dificuldades. Irmãos, enquanto você tiver vida aqui nesse mundo, você vai ter dificuldades. Lembra-se que nós lemos lá Efésios capítulo 6, verso 10, né? Que nós devemos nos revestir do poder de Deus. Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o principado, potestade, contra os dominadores desse mundo. Então nós devemos nos revestir de Cristo e andar com Cristo para termos descanso nessa caminhada que nós vamos ter, né? E aí a gente começa a imaginar assim: mas então eu não vou conseguir viver a minha vida aos pés do Senhor? Tu vai sim, porque Ele está contigo. Ele diz assim: eu estarei contigo até
o fim. Todos os dias eu estarei contigo até o fim. Né? Olha, vamos avançar um pouquinho mais aí, irmãos. Vai lá para Isaías, para que esse texto fique realmente cravado no nosso coração. Isaías 43. Esse é um texto que chama a nossa atenção, assim, grandemente, né? Grandemente, para que nós possamos viver uma vida totalmente dependente do Senhor, sabe? Aqui ele diz assim, a partir do verso 1, nos diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Sabe? Olha esse pronome possessivo, irmãos, meu, tu és meu, a igreja é minha, a minha vida é dele, sabe? Ele dizendo assim, ó, vocês, cada um de vocês são meus, sabe? Então ele diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Então esse verso aqui, irmãos, são as tribulações que nós estamos passando. Os rios, o fogo, né? Estamos sendo purificados, porque lá em 1 Pedro 4 diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranhem, por quê? Porque vocês estão passando dificuldades nesse mundo, não se apavore, porque eu estou passando junto com vocês, sabe? Quando vocês passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, eles não vencerão, as tribulações não te vencerão. Quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. É o verso 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Dei homens por ti, e os povos pela sua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Então, irmãos, olha que palavra preciosa para nós. Não temas, não temas. Agora olha o verso 11 em diante, aí desse mesmo capítulo. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha a segurança nossa, irmãos. Nós fomos colocados em Cristo Jesus. A nossa vida pertence a Ele. Sabe, Ele nos tomou pela mão. Ele está conduzindo as nossas vidas. Ele é aquele que cuida de cada um de nós. E Ele diz assim que o próprio Senhor Jesus, orando lá naquela oração sacerdotal, dizendo assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejais eles, aqueles que tu me deste, estejam comigo também, sabe? E a nossa posição é nos lugares celestiais, sabe, irmão? Deus deu nós para Cristo. Como ele disse assim: aquele que o Pai me dá, de modo nenhum eu lançarei fora. Sabe, irmão? Então, essa é a segurança que nós temos. Essa é uma segurança firme, que nós podemos viver essa vida aqui nesse mundo, olhando para o Senhor. Porque Ele fala assim, que nós somos as testemunhas dEle. Sabe, lá quando Ele está ensinando lá em Mateus, né, no Sermão do Monte, Ele diz, olha para os seus discípulos, e Ele está lá no começo do Evangelho, mostrando
iniciando o seu evangelho. Então ele olha para os seus discípulos e diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sabe que confiança esse Deus tem? Por quê? Por que ele tem essa confiança, irmão? Porque nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, como diz lá em Efésios, antes da fundação do mundo, nós fomos escolhidos, predestinados para sermos filho, né? E aí você olha, aí você vai para... Você olha a palavra do Senhor, você vê lá em João capítulo 8, verso 32, não precisa ir lá, mas se você olhar, vai dizer assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade vos libertará. Né? Mas aí você vai um pouquinho mais para frente, se eu não me engano, no verso 36, diz assim: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, né? Então algo extraordinário, irmãos, esse Filho, esse Senhor nosso, esse Pai amoroso que deu esse Senhor precioso para nós, Ele não nos abandonará, sabe? Ele não nos abandonará, Ele vai conosco em todos os lugares. Basta nós dizer: Senhor, vem, anda comigo, Senhor, porque eu quero te conhecer e eu quero ser conhecido pelo Senhor, sabe? Então, irmãos, quão precioso é nós olhar para a palavra do Senhor e termos o nosso coração totalmente entregues e totalmente confiante nesse Senhor, que começou essa boa obra em nós, e Ele é fiel para terminá-la. Então, irmãos, se você estiver passando por alguma dificuldade, ou se você está fugindo da presença do Senhor, não fuja mais, porque Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Mas Ele não vai te encontrar para te castigar, não. Ele vai vencer você no cansaço teu, porque Ele não cansa. Ele vai vencer você, mas para te dar amor, para mostrar para você que Ele é amor. Tá? Ele quer lançar fora todo esse medo que você tem no teu coração, né? Para que então Ele seja totalmente dono desse coração, e Ele não se cansa de bater na porta do nosso coração, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe, isso é tão precioso, irmãos, porque não é nós com ele, é nós com ele e ele conosco. Sabe, é uma troca, é algo extraordinário que nós nunca vamos poder compreender enquanto nós não tivermos na presença dele, com os nossos corpos glorificados. Nós vamos poder entender muitas coisas que hoje não entram nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender o tamanho desse amor que foi lá na sarjeta e nos tirou de lá, na lama. Nós não merecíamos, mas o amor dele foi lá e tirou-nos, né? Então, irmãos, quão precioso é nós poder olhar para a palavra e dizer assim: Senhor, eu quero. Né? E para nós encerrar, irmãos, eu quero chamar o último texto, Hebreus capítulo de número 2, nos fala assim a partir do verso 1, dizendo assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais vos desviemos. Então vamos devagar aqui, irmãos. Importa que nós nos apegar é com firmeza, para não largarmos, sabe, essa oportunidade que nós temos de agarrar a palavra do Senhor, né? E aí o verso 2 fala assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmados pelas que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios, vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. E a grande pergunta é:
Como escaparemos nós se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Que começou no nosso espírito quando nós cremos. Ela começou. Mas ela está, agora o Senhor está continuamente ganhando a nossa alma. Dia a dia. Para que o nosso prazer, para que a nossa mente seja do Senhor, para que o nosso prazer seja para o Senhor e as nossas vontades sejam para o Senhor. Né? As 3 faculdades da alma, mente, vontade e emoção. E o Senhor quer ganhar essas verdades no dia a dia. E Ele está lutando conosco. O Espírito Santo, cada dia, nos convence de que nós somos filhos de Deus. E o nosso inimigo, por sua vez, com as suas setas, dizendo, se tu és filho, tu não poderia estar sofrendo. Se tu és filho, por que você está aí passando essas dificuldades? Né? Mas, por outro lado, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então Ele vai ganhando a nossa mente. O Espírito quer ganhar a nossa mente. Por isso que nós devemos viver a nossa vida pelo Espírito e não mais pela carne. Né? Vivei no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Sabe, viver pelo Espírito é viver totalmente dependente do Senhor. Saber que Ele é soberano sobre nossas vidas. E essa tão grande salvação, então, ela vai culminar nos nossos corpos transformados na volta do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, essa tão grande salvação acontece em três estágios. Quando nós cremos na obra de Cristo, quando nós cremos na nossa morte, crucificação com Cristo, nós nascemos de novo, fazemos parte da vida, da família de Deus, somos irmãos em Cristo, onde Cristo é o nosso irmão mais velho, e agora Ele está ganhando o nosso coração, ganhando a nossa mente, ganhando os nossos afetos, e lá no fim, Ele vai transformar o nosso corpo semelhante ao corpo da sua glória. Isso é extraordinário. Esse Deus maravilhoso que tem lutado contra os nossos anseios, os nossos desejos, mas Ele não vai desistir de nós. Ele não vai, porque Ele entregou o seu Filho. Agora nós precisamos dar um passo, irmãos. Nós precisamos tomar uma posição, porque esse Deus amoroso, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus firme. Porque quando aquele povo estava no deserto, passaram o Mar Vermelho, passaram e desobedeceram, eles ficaram rodando 40 anos, e cada vez que eles desobedeciam, o Senhor castigava firmemente. E agora, como que nós vamos escapar? Se agora é o Filho que nos justificou, né? Então que nós possamos realmente colocar a nossa boca no pó e clamar pela misericórdia do Senhor e viver uma vida totalmente dependente do Senhor, clamando, dizendo, Senhor, visita o meu coração, visita e transforma a minha vida para a glória do Senhor. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos-te por esse momento, Senhor. Agradecemos-te por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Senhor, que a Tua palavra realmente tome caminho nos nossos corações e transforme as nossas vidas, Senhor. Ô Senhor, não nos deixa viver nesse mundo enganado, Senhor. Não nos deixe viver nesse mundo achando que nós temos uma vida que possamos viver do jeito que nós queremos, Senhor. Toca em nós, visita nós. Transforma-nos, Senhor, mostra para nós, transforma, perfura o nosso coração com essa palavra que o Senhor lançou aos nossos corações nessa noite, mostrando que Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és aquele que pode todas as coisas, Senhor. Por isso transforma as nossas vidas. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Ajuda-nos, visita-nos e transforma as nossas vidas para a glória do Senhor. Ó Senhor, como é precioso poder desfrutar da Tua palavra juntamente com a Tua igreja. E agora, Senhor, despede nós para as nossas casas, guardado no Seu nome, e que o Senhor dê descanso ao nosso coração. Senhor, mostra-nos o Teu caminho de amor, o Teu caminho de graça, o Teu caminho de mansidão. Senhor, tudo que nós precisamos viver nesse mundo é com mansidão, mas somente Cristo é manso.
Por isso, leva-nos a ser mansos, Senhor, leva-nos por Tua graça e conduza nós durante essa semana nas nossas dificuldades, Senhor. O Senhor é conosco, dá-nos essa certeza de que o Senhor está junto conosco, nos conduzindo para a glória do Seu nome, Pai. Nos ajude, Senhor. Visita cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.